Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre minha filha Sabrina, minha caçulinha. Minha filha Sabrina, ela sempre foi muito amorosa, muito carinhosa com os pais, sempre esteve presente para cuidar de nós. Na época que eu tive um infarto, que eu estava em Indaiatuba e elas ficaram aqui em São Paulo, a minha filha esteve presente, ficava no quarto, dormia do meu lado para atender o pai. Então a gente tem um carinho todo especial por ela, porque ela é muito amorosa, muito carinhosa. E depois que Deus me tirou da UTI, eu retornei aqui para São Paulo. E minha filha tinha um desejo de ir para a Austrália para estudar, fazer um curso em inglês. Então ela se preparou e no ano de 2008 ela seguiu para a Austrália. A gente ficou muito saudoso, né? Muito preocupado, porque ela não conhecia lá, não sabia como era, mas ela foi e ela começou os estudos, né? Se cadastrou lá numa escola e iniciou o estudo. E ela já namorava um moço aqui no Brasil. E depois que ela foi para lá, em seguida ele foi também, porque eles se gostavam muito. Então eu conversando com ela, falei: olha, filha, é bom que se vocês se gostam, vocês devem casar. Porque ela, por ser uma menina evangélica, tem que dar um bom testemunho. Então Deus preparou o casamento dela. Deus preparou, foi um casamento bonito. O juiz foi na praia, fizeram o casamento numa paisagem muito bonita. O juiz foi na praia, fez o casamento dela. E eles se casaram e até o dia de hoje vivem muito bem, louvado seja Deus. Então, no ano de 2000, aliás, dia 15 de julho de 2016, nasceu o nosso primeiro netinho. Então eu vou contar as obras que Deus fez com a minha filha. Ela trabalhava e um dia ela retornando do trabalho, voltando um pouquinho atrás, aqui onde nós moramos aqui, fica bem próximo da igreja. Então ela congregava pouco, às vezes por causa do trabalho, então ela congregava pouco. Mas era temente a Deus. Então, ela não conhecia ninguém da nossa igreja, da congregação. Então ela sentia muita saudade, desejo de congregar, de ir na igreja, e não tinha, e ela não conhecia ninguém que fosse da congregação. Ela estava sozinha, não conhecia absolutamente ninguém da congregação. Então, às vezes, ela me ligava chorando, falando: pai, vai na igreja, ouve a palavra e me conta. A gente via que ela estava desejosa de ouvir a palavra de Deus. Então eu ia na igreja, ligava para ela, conversava, contava a palavra, e assim foi indo. Até que um dia, Deus tomou um caminho. Um dia ela foi trabalhar e quando vinha retornando do serviço, o seu carro quebrou. Quebrou, então ela falou: bom, vou deixar aqui, era na beira da praia. Ela falou: eu vou deixar o carro aqui e amanhã a gente volta traz um mecânico para consertar. Então ela deixou o carro ali, porque lá ninguém rouba. Então ela deixou o carro e ela chamou um mecânico que ela já conhecia, da confiança dela, chamou e marcou para o dia seguinte para ir lá buscar o carro. E assim foi. No dia seguinte o mecânico veio, só que com ele estava assim um senhor idoso, estava junto com o mecânico.
Então eles no percurso, eles começaram a conversar e a minha filha notou que ele falava muito das coisas de Deus. Então ela perguntou para ele, falou, por acaso o senhor é evangélico? Ele falou, sim, eu sou da Congregação Cristã no Brasil. E eu estou aqui na Austrália para dar atendimento da obra de Deus. Nossa, aquilo foi uma alegria para ela naquele momento, porque ela não conhecia ninguém. Então, irmãos, o que aconteceu? A partir daquele dia, foi confirmado que ia ter um culto na casa dela, mesmo ela não sendo batizada, mas o nosso irmão viu que ela era uma pessoa humilde, e foi considerado e foi aprovado que ia ter a partir daquele dia um culto de evangelização na casa dela. Então começou a ter aquele culto, foi assim uma coisa muito abençoada. E aí ela começou a conhecer a nossa Irmandade, que através de os irmãos se comunicar com os cooperadores, anciãos da região, já começou a Irmandade vir no culto na casa dela, começaram a congregar, era um culto assim, mensal, né? Uma vez por mês, mas a Irmandade se reunia na casa dela e era feito aquele culto. Então nós vimos que Deus tomou um caminho para que ela viesse ouvir a palavra de Deus, né? Então aí um dia ela me ligou falando, pai, eu estou sentindo de batizar. Eu falei, olha filha, é uma grande coisa, se você se sente, faz a vontade de Deus, né? Então foi comunicado com o nosso irmão ancião aqui no Brasil, e eles orando a Deus, foi confirmado o batismo dela. O nosso irmão foi lá, fez o batismo dela, e eles estão servindo a Deus com amor. Deus abençoou muito a minha filha, preparou trabalho para ela. E no ano de 2016, nasceu o nosso primeiro netinho, filho da Sabrina, o nome dele é Noah. A gente pegou um amor tão grande por aquele menino. Minha esposa, então, nossa, é apaixonada pelo netinho. Eu já fui 4 vezes na Austrália visitar a minha filha. E a minha esposa, inclusive, hoje ela seguiu viagem para a Austrália, porque o netinho vai fazer 3 anos e ela foi lá para eles comemorar junto. O ano passado, no ano passado, a minha filha veio aqui e comemorar o aniversário do Noah aqui junto com nós. Então, veja o que Deus tem feito na nossa vida. Minha filha serve a Deus, Deus abençoou ela, preparou um trabalho para ela, e o casal vive um amor assim, uma coisa muito bonita. E a gente está feliz, louvando e glorificando a Deus por esta obra que Deus fez na vida da minha filha. Nossas filhas, eu tenho 3 filhas, todas são muito carinhosas, amorosas, cuida dos pais com muito carinho, e as bênçãos de Deus têm estado em nossa família. Assim, esse é o que eu queria comentar com vocês com relação às minhas filhas, principalmente a caçulinha, que é a Sabrina, que nos deu um netinho que nós amamos. Então, por enquanto é só isso. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.